Bom, essa aula aqui eu vou usar para dar uma introdução sobre derivada, né? Porque eu vou usar um pouco disso nas próximas aulas, né? Para demonstrar alguns resultados, tá? Então, para a gente derivar, né? A gente precisa primeiro entender, né, o que é a derivada, né? A verdade verdadeira, o que mais vai importar para a gente é as técnicas de derivação, né? Aqui, tá certo? Então, a gente pode primeiro estudar um pouco, né, sobre o que é a derivada, né? Bom, a derivada é o seguinte, né? Ela nada mais é do que isso aqui, né? Então, eu tenho uma função f, né? Tal que f depende de x aqui, né? Tomar a derivada numa função, né? Significa encontrar a reta, o coeficiente angular da reta tangente, né? A ela. Como assim? Imagina que eu tenho, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um gráfico aqui, né, de uma função, tá certo? E aí o que acontece, né? Eu quero encontrar, vamos supor que o gráfico da função é esse aqui, por exemplo. É essa coisa assim, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um ponto, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto x0, tá? Aqui é o eixo x, né? Obviamente. Opa. E aqui é o eixo y. Isso aqui é y, né? No caso é a minha função y aí. Ou, não, vou chamar de f de x, né? Eu comecei com f de x, eu vou até o final com f de x. Tá bom? Vamos supor que eu queira agora uma reta que seja tangente a esse ponto aqui, ó. No caso, deixa eu até mudar aqui a cor, né, do meu pincel. Vou usar vermelho, por exemplo. Então vamos supor que eu queira uma reta que seja tangente a esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Essa reta aqui é tangente ao ponto x0. Então ela passa raspando ali, né? Né? Esfera, esfera, mas não entra, né? Certo? Então ela não entra, no caso as retas que entram são secantes, né? São as retas secantes, beleza? E aí, como encontrar, né, que quem seria, né, esse coeficiente angular aí, né? Aí, bem, o coeficiente angular dessa reta aí, ele vai ser quem? Nesse ponto aqui, né? Ele vai ser a minha derivada, né? Então vai ser d. Opa, peraí que eu esqueci de mudar, né, a cor do pincel. Deixa eu botar aqui em preto. Pronto. Então, eu chamo de df dx. Aqui é importante especificar no ponto x0, tá? Eu estou calculando a derivada no ponto x0, tá? Aqui. Então, quem que vai ser isso aqui? Vai ser f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, ok? Só que tem uma condição aqui, né? Isso aqui acontece no limite em que h tende a 0, tá? O que eu estou fazendo na realidade é o seguinte, né? Eu estou pegando um ponto aqui, ó, vou, por exemplo, indicar aqui esse ponto. Ó. Vou pegar esse tamanho aqui. Esse ponto aqui é o x0 mais h, beleza? Esse ponto aqui, né? Eu estou adotando que nesse instante aqui, né, que eu fiz esse x0 mais h, essa reta aqui se manteve praticamente constante, entendeu? Não teve variação angular da reta praticamente, né? Obviamente tem, né? Por exemplo, eu estou pegando um ponto H bem próximo, um ponto X, né, bem próximo aqui, ó, né? É como se não houvesse nenhuma variação angular aqui na reta, entendeu? Na prática é isso que eu estou fazendo, né? Certo? Então, aí, bom, como que eu calculo, né, inclinação de qualquer reta tangente, né? Eu pego, bom, eu vou indicar aqui, né, o que está acontecendo, né? Essa aqui seria a reta derivada, né, da função derivada. Essa aqui seria a tangente, né, de alfa, que no caso o coeficiente angular é justamente a tangente, né? Então essa aqui seria a minha derivada, né, da função, que eu vou chamar de alfa aqui. Aqui esse pequeno deslocamento é o h,
né, aqui, certo? E aqui é a subtração, né, da parte da função de cima, que é o f de x0 mais h, menos a função de baixo, que é o f de x0. Então aqui é f de x0 mais h menos f de x0. Tá? Então a tangente de alfa vai ser quem? Ela vai ser f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Tá? E isso aqui é a derivada, né? Se eu fizer o h ir para zero, então quando h for pequeno, ou seja, h tender a zero, a tangente de alfa é a minha derivada, tá? Eu chamei assim, né, df de x0, mas eu também posso indicar por f' de x0, que é a derivada da função calculada no ponto x0. Então isso aqui é f' de x0, né? Tá bom? Então, eu vou ter f' de x0 igual a f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Tá? No limite em que h tende a zero. Tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Bom, aí vem a sacada, né? É encontrar algumas... eu mostrar para você, né, como realizar, né, e quem é esse coeficiente angular para diferentes retas, né, para diferentes tipos de funções, né? Então vamos começar com uma função bem simples, né, que vai ser a função constante, tá? Então imagine que eu tenho aqui uma função, eu vou começar aqui, né, letra A. Eu tenho f de x igual a 5. Não, 5 não, vou chamar de c, né? C é um valor constante. Pode ser 5, 7, enfim, é um valor que não vai mudar com o tempo aí, né? Então, quem é f' de x? Ou seja, quem é a derivada dessa função? Ora, se a função não muda, a inclinação da reta tangente vai ser sempre zero, certo? Então aqui a derivada da constante dá zero. Né? Beleza, primeiro resultado importante. Né? B, vamos pegar a derivada polinomial. Né? Então, por exemplo, f de x igual a, sei lá, f de x igual a x elevado a n. Quanto que é isso aqui, né? Ora, para esse caso, é bem de boa, né? O que eu faço? Eu tombo o n aqui e subtraio 1 no expoente. Então, a derivada f' de x vai ser n vezes x elevado a n, menos 1. Beleza? Certo. Agora, vamos tratar de alguns casos importantes aqui. Tá? Por exemplo, vamos pegar o caso que a função f, né, aqui de x, ela vai depender de outras duas funções. Por exemplo, h e g. Né? Então, vamos supor que f de x vai ser g de x mais h de x. Né? Então, f' de x vai ser g' de x mais h' de x. Tá? Então, a derivada, né, quer dizer, desculpa, a derivada da soma, né, de funções é justamente a soma das derivadas. Tá? Eu vou mostrar isso com um exemplo para ficar mais simples de você entender. Ó. Por exemplo, né, qual é a derivada, quem é a derivada da função f de x igual a 2x ao quadrado, não, de x ao quadrado menos 1. Quem seria essa derivada aqui, né? Ora, é muito simples, né? Vai ser a derivada disso aqui, então f' de x vai ser a derivada disso, ó, eu tombo o expoente, então vai ficar 2 vezes
x elevado a 2 menos 1, né? Então vai ficar x aqui só, né? Mais a derivada de menos 1. Só que menos 1 é uma função constante. Então a derivada dá zero. Então f' de x é 2x. Beleza? Próximo. Vamos falar sobre... Vamos pegar uma função f de x, né? Que vai ser dada por a, né? Onde a vai ser uma constante. Vezes g de x. Né? Aqui. Então, quem vai ser a derivada da função f de x, né? Bom, vai ser a vezes g' de x. Ou seja, eu posso tirar aqui, né, o a, como ele é uma constante, ele não vai influenciar na derivada de g de x, beleza? Então aqui vai ficar a vezes g' de x. Né? Como assim? Vou dar um exemplo de novo, né? Vamos realizar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a função f de x igual a 2x ao quadrado. Então, f' de x vai ser quem? Ora, o 2 é constante, certo? Então ele não vai ser mexido. Vezes a derivada de x ao quadrado, de novo, né? A gente já fez esse resultado, mas o 2 cai. Então aqui vezes 2. E em cima fica x elevado a 2 menos 1, que é 1, né? Então eu não preciso colocar aqui. 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x. Tá bom? O que mais que eu posso comentar? A gente pode falar um pouco sobre as derivadas de seno e cosseno, né? Também. Então, bora falar aqui sobre a letra E, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Funções trigonométricas. Então, por exemplo, f de x igual a cosseno de x. Não, cosseno não, vamos começar com seno. Né? Seno de x. Então, a derivada de seno é cosseno, beleza? Então, f' de x é cosseno de x. Tá? A f seria a derivada de f de x, sendo que f de x é igual a cosseno de x. Tá? Então, f' de x é menos seno de x. Então, a derivada de cosseno é menos seno. Tá? Aí. Podemos falar também sobre a regra da cadeia, tá? Então a letra E, né, aqui, a letra F, né, que a gente tratou, 1 para G, né, é a regra da cadeia, tá? O que diz a regra da cadeia, né? Vamos supor que eu tenha uma função composta, tá? Então eu tenho aqui uma função f de x, tá? Só que f de x é, por exemplo, hzão de x, né? Só que h depende de uma função interna aqui, né? Ou seja, ele depende de g, por exemplo. De g de x, tá? Tá certo? Então aqui eu tenho uma função grandona, né? Que depende de uma função menor, tá? Como assim, professor? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho, por exemplo, f de x igual a x menos 1, né? Elevado ao quadrado. Tá vendo? Aqui fora eu tenho uma função grandona, tá vendo? É uma função do tipo x ao quadrado, né? Um número elevado ao quadrado. E dentro, aqui, eu tenho uma outra função, que é x menos 1. Entendeu? Então, eu tenho duas funções aí sendo utilizadas, certo? Então, esse aqui é um exemplo de função... Esse aqui seria um exemplo de função composta. Aí. Professor, e como fazer, né? Bom, para eu encontrar a derivada de f de x, uma das possibilidades é fazer o quê? Eu pego a derivada da função de fora e derivo com relação à função de dentro, certo? Ou seja, eu faço dh dg com relação à função de dentro, interna, né? Vezes dg dx, que é justamente a função de fora, beleza?
certo? Isso aqui talvez não tenha ficado tão claro, mas talvez com um exemplo fique mais esclarecido, né? Vamos supor, vamos pegar esse exemplo aqui. Então eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Na verdade eu peguei um exemplo diferente, né? Eu peguei x ao quadrado aqui, mas não tem nenhum problema. Na verdade vai ficar até mais interessante, né? Fazer. Então o que vai ser f' de x? Ora, a derivada da função de fora. A gente pode chamar isso aqui tudo de um valor, por exemplo, u, beleza? Certo? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar, eu posso reescrever isso aqui como u elevado ao quadrado, beleza? Então eu vou derivar primeiro a função para u, beleza? Ora, quanto que é a derivada de u? U é uma função polinomial, então vai cair o 2, né? Então vai ficar 2 vezes u elevado a 1, né? Porque vai ficar 2 menos 1 aqui, né? Mas u é justamente o x ao quadrado menos 1 que eu tinha chamado aqui, né? E aí eu vou multiplicar isso pela derivada interna. Ora, a derivada de menos 1 é zero, né? Já que menos 1 é constante. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Então aqui fica vezes 2x. 2 vezes 2, 4, e eu repito o x aqui. Então eu fico com f' de x igual a 4x vezes x ao quadrado menos 1. Você pode parar aqui, não tem nenhum problema, mas também pode distribuir. Também não há nenhum problema. 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo, menos 4x, que é 4 vezes menos 1. Quer dizer, 4x vezes menos 1. Beleza? Então é isso aí. Acho que é isso. De derivada de resultado que eu preciso, né? São realmente mais esses aqui que eu vou utilizar, né? Ao longo do curso aí. Estou esquecendo algum importante, eu acho. Deixa eu ver aqui. Sim, como eu poderia esquecer, né? Como eu falei até de cosseno aqui, eu preciso lembrar dela, né? É a função exponencial, tá? FGH, né? Então aqui é H. Função H aí. Eu vou pegar aqui a exponencial, né? Então, por exemplo, f de x igual a exponencial de x, né? Quem é a derivada da exponencial? A derivada da exponencial é a própria exponencial. Tá. Beleza? Então, isso vale para qualquer tipo de resultado, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, né? Quer dizer, um exemplo, por exemplo, é complicado. Né? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que f de x é igual a exponencial de 4x. Aqui. Então, vamos lá. F de x vai ser... Ora, aqui, de novo, eu tenho uma função dentro de uma função. Né? Aqui eu tenho uma função grandona, que é exponencial de algum valor, por exemplo, u aqui, né? E eu tenho uma função menor, que é 4x aqui no expoente, tá vendo? Então eu pego a derivada da função de fora, que no caso aqui a derivada da exponencial é a própria exponencial, então a exponencial de 4x, vezes a derivada interna. A derivada de 4x é 4. Então isso aqui dá 4 exponencial de 4x. Certo? Esse aqui foi um exemplo, né, utilizando a regra da cadeia e o que a gente acabou de ver sobre a exponencial. Tá bom? Então, deixa eu pensar aqui. Acho que de resultado que precisamos por enquanto são só esses aí mesmo, né? Podemos... tá bom, vamos lá. A gente pode falar sobre a regra do produto aqui, tá? Vamos falar sobre a regra do produto, que ela é mais de boa de explicar, né? Regra do produto. Ora, para a regra do produto, a gente precisa de algumas coisas, né? Aqui. Primeiro, vamos usar de novo que f de x é h de x vezes g de x. Tá. Então, quem vai ser f' de x? Ou seja, quem vai ser a derivada de h de x vezes g de x, né? Um desavisado pode pensar que é h de x vezes g de x, g' de x, né? Mas isso é falso, tá? Isso aqui não é verdade. Você não,
a derivada do produto, né, não é o produto das derivadas, tá? Então isso aqui vai ser quem? A derivada da primeira, então h' de x vezes g de x, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Como assim, professor? Dá um exemplo aí. Por exemplo, f de x, vou escrever aqui, né? Exemplo. F de x igual a exponencial de x vezes cosseno não, vezes seno de x. Então, quem vai ser f' de x, né? Vai ser a derivada da primeira, que é a exponencial. A derivada da exponencial é a própria exponencial, né? Vezes a segunda. Então, vezes exponencial de x. Mais a derivada da... Quer dizer, a primeira, né? Que é a exponencial de x. Vezes a derivada da segunda, que é cosseno de x, né? A derivada do seno é cosseno. Aqui tem um truque interessante que eu posso pegar a exponencial e botar em evidência aqui, ó, né? Ela se repete aqui e aqui. Então, isso aqui vai ficar exponencial de seno de x mais cosseno de x. Beleza? Então, esse é o valor da derivada da exponencial de x vezes seno de x. Né? Bom, agora realmente eu acho que encerrou, né? Das técnicas que vamos precisar aqui, essa aqui já tá, esse arsenal já está mais que suficiente, tá? Para o vídeo não se estender muito aí. Então é isso. Bons estudos, tá? E vamos para o próximo vídeo, né? Que já vai tratar sobre integração, né? Como realizar integrais, tá bom?